Fala, gente, palavrão no ar, tudo bem com vocês? Antes, faça um convite, não se esqueça, estamos nas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, e hoje vamos falar de Casa de Pensão, um romance do Aloysio Azevedo, nome bem comum para a galera que está estudando aí no ensino médio e principalmente para você que vai fazer vestibular da Universidade Federal do Paraná. Esse aqui está na lista e depois do bip eu converso com vocês sobre ele. Valeu! Tudo bem com vocês? Vamos que vamos, gente. Casa de Pensão, do Aloysio Azevedo, nome muito conhecido como o autor do Curtiço, nome do naturalismo brasileiro do século XIX, um período bem interessante da literatura brasileira. Vejam bem, deixa eu tecer comentários aqui sobre gerais sobre a obra e sobre o período. Eu não sou lá um fã, nem do naturalismo e nem do Aloysio Azevedo, O Curtiço eu gosto lá, eu tenho minha simpatia por tudo que vai acontecendo naquele enredo, tal, pelos tipos, mas eu acho romances bem esquemáticos, A gente estuda geralmente o naturalismo perto do realismo brasileiro, daí tem um Machado, a comparação fica um pouco injusta também. Mas enfim, o que a gente tem que prestar atenção numa obra dessa é o seguinte, gente. O Aloysio Azevedo, a exemplo do Émile Zola, lá na França, o grande nome do naturalismo francês, ele está propondo uma literatura que é uma literatura de experimento, como se fosse ciência. Esses caras estavam pirando, esses caras estavam fascinados pela ciência no século XIX, e algumas teses, alguns experimentos que eles poderiam aventar, ligar à literatura, os caras começaram a fazer. Então os romances eram o que eles chamavam de romances tese. Então eu vou fazer um romance tese, eu vou falar sobre uma casa de pensão e vou colocar lá certos personagens, cada personagem vai representar uma tese sobre o homem, sobre o funcionamento das questões sociais. Então essa ideia era a ideia fim do romance. E por isso que ele parece tão esquemático, Além disso, vamos lembrar, o século XIX é o século do romantismo, onde surgem os folhetins. Esse aqui é um folhetim e tem uma coisa muito interessante no começo dele, Então presta atenção que isso aqui é o princípio, isso aqui é a gana, é a vontade de um escritor como Aloysio de Azevedo ao escrever romances. Olha o que ele vai falar. Eu vou ler aqui, depois eu comento, Meu único fim é rasgar aos olhos do leitor a parede de uma dessas casas de pensionistas e expor em sua nudez fria e profundamente comovedora os dramas secretos que ali dentro se consomem, terríveis e obscuros, como a luta dos monstros no fundo do oceano. Desejo exibir toda a hediondez dessa existência artificial e hipócrita que corrompe nossa sociedade, como uma moléstia secreta e inconfessável corrompe o organismo humano. Vejam que a escolha lexical, essa alegoria, ou essa metáfora que ele escolhe aqui para corrompe o organismo humano, já leva para esse tom biológico, para esse tom científico. Essas palavras foram escritas antes desse livro sair, um dia antes, uma semana antes, como introdução ao livro Casa de Pensão. Então, você percebeu só? Eu quero que você guarde essa ideia desse livro, para a gente entender um pouco desse momento do século XIX, do naturalismo. Ele quer rasgar a parede daquela casa de pensão e mostrar para você, leitor, quase que num afã, num desejo de não ter nenhum filtro, o que é que acontece lá nessa casa de pensão. Bom, e o que acontece nessa casa de pensão? Aí tem mais uma história interessante. O Aloysio Azevedo, ele era jornalista, um cara que viveu dos seus romances, viveu do jornal, viveu da escrita, Então, em 1876, no Rio de Janeiro, aconteceu algo espantoso para aquele momento, Foi um caso chamado Caso do Capistrano, que vai dar o tom, que vai dar a base desse romance. Então, é um romance que tem um fundo histórico, um acontecimento, um assassinato, Esse Capistrano, ele vai morar lá numa casa de pensão no Rio de Janeiro, ele é um estudante, ele tem um amigo chamado o Antônio Alexandre Pereira, certo?
E o Antônio Alexandre Pereira tem uma irmã chamada Júlia, e acaba que o Capistrano fica, né, se envolve com a Júlia e tal, e naquele momento a gente tem uma questão cultural e moral que é o seguinte, né, o casamento. Se o sujeito se aproxima da mulher, tem lá suas relações carnais, digamos assim, com ela, ele vai ter que casar com ela, é uma exigência da família, né? Então acontece o seguinte, o Capistrano, né, fala que não fiz nada, não aconteceu nada, e a Júlia diz que ele abusou dela, ou que ele, enfim, né, seduziu-a. Bom, o caso vai parar no judiciário, veja só, né? Naquela época isso era coisa de judiciário. E o judiciário diz que Capistrano não fez nada. Só que isso acaba comovendo o Rio de Janeiro todo, né? A sociedade carioca. E muita gente torcia o nariz para Júlia, justamente porque achava que o Capistrano estava sendo manipulado, porque queriam o dinheiro dele. Bom, olha o olhar, né? O olhar do Aloysio Azevedo crescendo, vendo, observando aquilo e pensando o seguinte, pô, essa moçada gosta, né, dessas coisas, gosta desses trimeliques. Então eu vou escrever um romance sobre isso, e é justamente o romance que a gente tem em mãos, né? Então em 1883, naquele momento, dentro dos jornais, sai em série, né, no seriado, porque a gente sabe que o nosso romance do século XIX vem dessa forma seriado, esse romance chamado Casa de Pensão, então em forma de folhetim, que vai contar aí a história, né, ele vai trocar o nome dos personagens e vai contando essa história, e as pessoas vão gostando, fez um certo sucesso o livro, né? A história do Amâncio, certo? O Amâncio é um sujeito no norte do país, rico, vem para a capital para estudar, se envolve aí com a Amélia, né, que é irmã do João Coqueiro. Na verdade, João Coqueiro faz o seguinte, João Coqueiro conhece o Amâncio, vê que o Amâncio é rico e o convida para a casa de pensão dele. Fala, Amâncio, pô, fica comigo, fica lá na minha casa de pensão, tal. O Amâncio fala, pô, não sei o quê, e acaba ficando. Existem várias outras, digo assim, 3 principais mulheres com as quais o Amâncio vai se relacionar. Porque o sexo, você sabe, é um ingrediente muito importante para os romances naturalistas, porque encara o sexo como algo não cultural, mas assim, biológico, no sentido que o sujeito parece um animal, a atração animal que um personagem sente pelo outro. Então ele tem essa falha de caráter, e isso, né, dele ser um sedutor, dele ser um cara que não tem freios morais para com as relações que ele tece com as mulheres, faz com que o nosso Amâncio seja levado, né, diz o romance, porque, vamos lembrar, né, uma das teses aqui do naturalismo é que o homem, né, não consegue ser freado se ele não tiver um meio a seu favor, ou seja, se ele teve uma educação falha, e é isso que diz na infância, né, ele não construiu esse caráter, né, de educação. E aí dá vazão o quê? Dá vazão às relações sexuais, muitas vezes estranhas, muitas vezes amorais, né? E ele vai seduzindo algumas mulheres. Uma mulher é casada, por exemplo, né? O marido dela ajuda o Amâncio quando chega, e o Amâncio a primeira coisa que faz é tentar seduzir a mulher do sujeito, né? A irmã do João Coqueiro a mesma coisa, e uma outra senhora também que está lá na casa de pensão, também acontece isso. Bom, João Coqueiro passa por doença, passa por algumas questões, a gente fica conhecendo as pessoas que estão ali na casa de pensão, mas o mais interessante, né, o desfecho que vai ser parecidíssimo, né, com o desfecho que a gente tem na vida real, né? Então aqui dá para falar também que o Aloysio Azevedo faz o nosso primeiro romance jornalístico também, né? No século XX a gente vai ver isso, tá? Então ele vai se encaminhando para isso, por quê? Porque a Amélia seduz o Amâncio, na verdade, né, empurrado pelo João Coqueiro, por conta da grana que ele tinha, ele queria que a irmã se relacionasse, e quando eles se relacionam, o João Coqueiro cobra ele. O Amâncio dá uma desculpa, fala, cara, tem que fazer algumas provas, né, me dá um tempo, tal, meu pai acabou de morrer lá no norte, pô, tô triste, e não sei o quê, mas o João Coqueiro tá de olho.
Quando ele tenta fugir do Rio de Janeiro e ir embora, depois de ter passado nas provas, né, ele estava lá para estudar, afinal, o João Coqueiro o barra e a polícia o prende, né? Então ele fica preso, escrevem para a mãe dele, vem que seu filho está preso, está precisando da senhora. Ela vem para o Rio de Janeiro, claro, naquela época demorava a viagem, né, vinha lá de navio. E rola, nesse meio tempo, o julgamento dele. Veja, né? Pro romance aqui, foi rapidinho o judiciário. E ele acaba absolvido, como na história real, os estudantes comemoram com ele e tal. E o irmão, né? Porque essa era uma questão muito profunda para a família, né? Essa desonra da irmã. Ele vai lá e vai se vingar, ele vai buscar, né, apagar a mancha, a vergonha da família, com uma vingança, e vai desferir alguns tiros no peito do Amâncio. O Amâncio morre. O final é um final bem típico, né, desses romances, onde a mãe está chegando no Rio de Janeiro e vê, naquela época tinha uns desenhos, né, o desenho do corpo do filho no necrotério, e reconhece, né, é um final bem rocambólico, né, na minha opinião, e aquele troço pau, e ela desmaia no chão, e a gente fica assim, uau, então aconteceu isso e tal. Bom, vocês viram que Casa de Pensão é um romance que lá não me anima muito, né, como narrativa, mas eu acho muito interessante o estudo dele para a gente perceber como o século XIX estava interessado, né, em algumas teses. Por exemplo, o determinismo racial, o determinismo biológico, o homem fruto de um meio. Se o meio é amoral, né, a Casa de Pensão vai ser um personagem desse romance, né, tem quase vida, e cada quarto, com cada personagem que habita esse quarto também vai representar algum tipo de amoralidade, de defeito humano. A gente vê que eles estavam muito interessados em provar essa tese do meio ser muito forte, né, o meio que nos circunda e que nos determina. Então o meio amoral nos leva a ações amorais, né, a ações violentas ou ações canalhas. Tá? Isso era muito interessante. Tem alguns trechos em que o próprio romance fala, né, disso. O Amâncio não poderia ter outras ações que não fossem as que tinha, porque na infância, no momento certo, né, ou o pai o deixou desamparado, o professor que era muito rígido, tá? Então o que corre solto nele é essa veia sensual, né, essa coisa do erotismo, do sexo desbragado, né, que vai correndo solto, que vai seduzindo as mulheres. Perfeito? Tá aí um livro pra galera, né? Os meus alunos sempre me pedem também. Um beijo para todo mundo que está assistindo Palavrão. Beijo para vocês também que estão aqui, né? E que não são meus alunos, mas gostam das nossas dicas de leitura aqui. Beleza? Bom, Palavrão fica por aqui. Não se esquece de curtir e de conversar comigo. Você, ao contrário de mim, tem uma outra impressão sobre esse livro? Você gostou de lê-lo? Diz aí pra mim, deixa um comentário, deixa um oi, deixa qualquer coisa, me fala alguma coisa, vai, conversa comigo. Beijo pra todo mundo e até o próximo Palavrão. Valeu!